Eu sou Leandro Viana e hoje tem aqui um vídeo especial falando do 8º e último episódio de It. Bem-vindos a Derry, vai ter podcast também, eu e o Marcelinho, mas aqui ó, todo mundo na expectativa, na torcida da renovação da série. Eu já quero falar do início do episódio, todos paralisados na rua, olhando o grande nevoeiro chegando, que é uma clara referência à obra do Stephen King, O Nevoeiro, onde temos uma névoa que, na verdade, é uma invasão que vem de outra dimensão e dentro dela temos criaturas monstruosas, predadoras, onde o King ele queria mostrar a verdadeira face da humanidade quando ela está sob pressão. Aliás, esse nevoeiro do livro ocorre por causa de um projeto militar que buscava abrir aí portais dimensionais, mas deu errado. Algo parecido aqui com It. Mas na série temos uma cena assustadora, com a névoa consumindo Derry. Até no radar dos militares a gente vê essa névoa. Logo já sabemos que isso saiu do controle aí quando o pilar foi retirado. O It ele pode explorar todo o seu poder em uma escala muito maior. Tiraram ali a coleira do bichão. Então a gente vê plantas, folhas morrendo. Tem até uma hora que um carrinho de bebê passa a toda velocidade. Mas graças a Deus, né, que a mãe estava com um bebezinho no colo. Mas temos aqui o caos. Todos tentando se esconder. Como eu disse, não tem mais nada delimitando o poder do It. E eu adoro quando as pessoas elas aparecem ali, aquele sorrisinho maroto, mostrando que o It ele adora observar o medo. Todos surtando ali, né? O caos generalizado. Mas, pessoal, agora aqui, ó, sem enrolação, aumenta o volume, porque depois da vinheta eu vou te trazer todas as referências, explicar os detalhes que você não percebeu. Então, bora lá! Sejam bem-vindos ao Nerdverso, e sim, o nevoeiro ele chega na escola, dá pra ver ali claramente que o It ele tocou o sinal, ele liberou os veteranos, mas mandou ali o resto da criançada, as mais fáceis de assustar, pediu para que elas se dirigissem ao auditório. E tipo, o Stephen King nunca explicou exatamente o porquê do Pennywise surgir de 27 em 27 anos, sempre ficam nas teorias, né? Tipo assim, era o ciclo alimentar dessa criatura alienígena, ou então ela espera tempo suficiente para que Derry esqueça da sua existência ali. Então existem diversas, né? Só que o Andy Muschietti nos traz outra interpretação. Na verdade, ali os pilares cósmicos prendem o Pennywise na cidade, meio que obrigando ele a hibernar e ainda tirando boa parte dos seus poderes. Aliás, novamente aqui ó, uma referência ao Maturin, temos uma criança vestida de tartaruga. Eu fico me perguntando, né? Quem é que fica andando sempre fantasiado de tartaruga no meio da escola? Mas Pennywise preparou uma apresentação usando o diretor como marionete. Para um primeiro momento ele quer acalmar os alunos para depois tocar o terror. E é tudo genial nessa cena. Eu adoro gore. Quando a série não tem medo de mostrar a crueldade, né? O Pennywise dali cravando os dedos nos olhos do diretor, arrancando a cabeça do magrão, chutando ela lá, né, no seu espetáculo para criancinhas. Mano, é isso que eu pedi. E a cereja do bolo é o Pennywise dançando com a sua skin coberto de sangue até o nariz, né? Aliás, né, o Natal tá aí, já quero o Funko assim, podem me mandar de presente. Mas aqui ó, Bill Skarsgård arrasando na atuação, cantando a sua voz, a maquiagem. Para finalizar aquela apresentação, né, o corpo do diretor é jogado no meio do auditório e nesse momento todas as crianças elas estão cagadas de medo, todas as carnes são saborosas e nosso Pennywise tem o grande finale ali com ele mostrando as luzes da morte e todos entrando em transe. Eles flutuam, estão sob o domínio da coisa. Já expliquei as luzes da morte semana passada, tá? E também tem um vídeo no Instagram. Mas tudo isso é uma bela introdução de um episódio que é nota 10. E quando o episódio começa em si, então o Pennywise colocou os anúncios de desaparecidos de todas as crianças ali na escola, né? Então, pra mim, aquelas patricinhas, elas poderiam ter sido devoradas, deviam ter ido de arrasta. Sei que é horrível dizer isso, mas eu sou sincero, tá? E eu sei que muitos concordam comigo, né? Podem comentar aí.
né? Mas todos os cartazes mostram que as crianças elas desapareceram entre 1 e 4 da tarde do dia 21 de abril de 62. Então acho que é uma data aleatória, tá? No máximo 21 de abril é feriado de Tiradentes e o Stephen King nasceu no dia 21, mas de setembro. Enfim, a Roni, a Marge e a Lily chegam na escola, encontram só a cabecinha do diretor, né? Sem olhos, o corpo tá lá no chão do ginásio, o que comprova que sim, Pennywise tá nervosão. Mas o pior de tudo para as meninas é que sabem ali que é confirmado que o Will ele foi capturado. Então isso é um choque total para as gurias, mas elas se recuperam rápido porque, querendo ou não, a Lily ela tem a adaga sagrada e a Marge também tá com sangue no olho pela morte do Rich. E desse jeito elas seguem a trilha deixada pelo Pennywise. Tava me dando nos nervos, né? As três juntas na mesma bicicleta, uma agonia. E pela licença poética da série, é maravilhoso ver a Marge dirigindo o caminhão do leite. Eu aceito de boa, que eu sem reclamar. Mas quero destacar o Pennywise aparecendo. Ele sempre é assustador, meus amigos. E quando ele tá ali, no simples tocar do trompete, comandando a caravana do capiroto, todas as crianças flutuando e seguindo ali a carruagem do Pennywise, isso é incrível! E são os pequenos detalhes que só deixam essa temporada mais e mais maravilhosa. Eu espero de coração que o Bill Skarsgård ele volte como Pennywise, porque a voz dele é incrível, né? E aquela ligação, por exemplo, pro Hanlon, com o It perguntando o que assusta o homem que não tem medo de nada. E a resposta é bem simples. É o filho dele, é o Will. E o Pennywise completa ali falando então que a carne mais escura é 2 vezes mais doce, uma referência ao racismo que impera de uma forma cruel nos anos 60. Mas para um pai deve ser assim, desesperador o filho estar em perigo. Tu não sabe onde o Will se encontra e do nada a ligação é cortada. Mas, por outro lado, podemos pensar também que pode ser uma jogada meio burra do It. Ou talvez é aquela confiança falando mais alto. Porque o It está dando munição para o Hanlon se superar, dele não ter medo, exatamente porque um pai faz qualquer coisa pelo seu filho. Enquanto isso, temos Halloran, ele sofrendo ali os efeitos de ter aberto a sua caixa de Pandora ao conversar com a indígena no Black Spot, ao falar com um espírito. Isso está atraindo muitas outras almas, né? Já que Derry é um lugar com muitas mortes cruéis. Mas é assustador todas essas aparições. E olha como é fácil tu fazer algo excelente com maquiagem prática, sem abusar do CGI. O efeito especial mal utilizado, ele só estraga as cenas. Tem um maluco se arrastando no chão, tem outro que sai da parede ali com meia cara deformada. Eu até já mencionei, né, que o poder de ver os mortos é algo enlouquecedor. Os mortos ficam pedindo pro Halloran se juntar a eles. Imagina tu ouvir 24 horas por dia isso. O Halloran estava prestes a se matar quando o Hanlon chega implorando por ajuda. E tipo assim, ó, mesmo sabendo que o Dick ele não vai cometer suicídio, é uma cena tensa pela situação que ele está passando. Muito corajoso o Andy Muschietti colocar esse tema pesadíssimo no episódio. Mas ali o Hanlon, ele fala do sumiço do Will, que a coisa pegou o filho dele. O Dick meio que cai na real, né? Volta a si, porque sabe que pode ajudar. Talvez é a única pessoa que possa ajudar a achar o It. E um pai implorando pelo filho, cara, é algo que não se nega. E se tu chegou até aqui, não custa nada também, ó. Dá um like no vídeo, te inscreve no canal. Pô, ativa o sininho aí. Tudo isso vai ajudar demais no Nerdverso. E caso você não faça, o It vai te mostrar as luzes da morte aí durante a próxima noite. Voltando para a série aqui, a névoa, o poder do It começa a se espalhar além de Derry, né? A gente vê ali Indian Marsh sendo afetada, que é a comunidade indígena, né? Então tirar o pilar foi abrir as portas do inferno, literalmente. E o Halloran, então, é a chave para achar o Will. Eu nunca imaginei que, pô, esse personagem do Halloran, ele teria tanta relevância para a série. Eu pensei que era mais uma pequena referência de O Iluminado, né, Doutor Sono, que teria uma participação no Black Spot e deu. Mas não,
Halloran tem as habilidades necessárias para achar a adaga cósmica. E obrigado a todos que comentaram semana passada aí que a adaga da Lily, ela substituiria a rocha que os militares destruíram, queimaram ali e abriram a porta para o Pennywise expandir o seu poder. Então vocês são ótimos nas teorias também. Mas a adaga, ela precisa ser ali cravada na árvore mais antiga dos ancestrais indígenas. Esse é o ponto mais distante que ainda pode existir uma conexão com os outros pilares, né, e manter a coisa ela presa naquele território de Derry. Então, perfeita explicação também que a Terra é o condutor de energia que vai fazer a conexão com os outros pilares. O Andy Muschietti é muito didático aqui, ele deu todas as respostas e a Terra é algo muito importante na mitologia indígena, a energia da Terra. Mas o que eu não esperava era a explicação de como as vozes ali na cabeça do Halloran, elas seriam caladas. E de novo, ótima explicação para conectar com o Halloran mais são lá de O Iluminado, que tem a sua caixa mental, né? Se colocar a mente do Dick, então, para procurar a adaga, vai fazer ela fechar a porta dos mortos, porque a mente ela precisa se concentrar em apenas um único objetivo. E assim, vemos a Rose fazendo ali os Paranauê com raiz de Maturin. Todo mundo deve estar cansado de saber, né, que Maturin é a tartaruga cósmica, que também é da dimensão do macroverso, é a contraparte ali, a boa do It, né? Mas esse chazinho vai conectar o Halloran a todas as coisas desse reino, do macroverso, ao poder da tartaruga cósmica, e isso vai ajudar a achar a adaga. Mas, ó, eu dei muita risada no recado final, né? Ela ali, lembre-se, porra, mano, tinha que ter falado antes de dar ali o gole no esquema. A gente só ouve a Rose, né? Faça qualquer coisa, só não vá e, pô, pra onde, mulher? Genialidade da cena, mais uma cena 10 de 10, mas é assim que o Halloran ele enxerga que as meninas, a Marge ali dirigindo justamente o caminhão de leite, a adaga está ali com elas. E é uma cena maravilhosa depois do Halloran surtando, é uma boca dentro de outra boca, né? Então, mas com o conhecimento de onde estão as crianças, os adultos eles vão atrás do It. Eu fico com pena do Halloran, porque antes estava sofrendo ali pelos espíritos, agora quase morre com o chazinho da Rose. E voltamos com a relação aqui, ó, Lily com a sua adaga, que é igualzinho a do Frodo com o anel. Vamos lembrar, né? A obsessão pelo um anel é uma consequência da vontade maligna do próprio anel, né? Que tem ali uma parte da essência do Sauron. E, pô, buscava retornar ao seu mestre. E, novamente, Andy Muschietti é didático na explicação, né? A adaga, ela caiu ali na terra, embaixo da casa de Neibolt, né? Que é o covil do Pennywise. A gente já viu a casa na série, nos filmes, mas a adaga só quer voltar para o lugar de onde foi retirada. Por isso que quanto mais longe da casa, mais dano a adaga causa na mente do seu portador. Basicamente, a mesma relação aí com o Senhor dos Anéis, né? Com um anel que ele se infiltra na mente do portador. E o Frodo resiste assim por mais tempo porque os hobbits, por natureza, são menos ambiciosos. E do mesmo jeito que o Frodo teve um amigo, teve o Sam para ajudar ele, muitos até consideram o Sam o verdadeiro herói, tá? A Lily, ela teve as suas amigas ali para ajudarem ela, né, a não se afundar na escuridão da adaga. Mas voltando aqui ao Helm, meus amigos, pô, na boa, é um desgraçado, tá um egoísta, mas eu faria o mesmo no lugar. Mandou o Halloran, agora curado, entrar na mente do It sem nem pensar nas consequências. Mas aqui, ó, quem acaba atrasando o palhaço, na verdade, são as gurias. E agora que eu me acostumei com a ideia da adaga, eu acho que é muito bom ver ela fazendo o It recuar. Ele tem que usar outros métodos para assustar, né? Então tá correndo de um lado para o outro, tem a névoa, o frio, o lago congelado. Então tudo muito lindo o visual ali, esse medo, essa atmosfera muito bem construída. Até que, em primeiro lugar, ele pega a Marge e descobrimos que o nome dela vai ser Margaret Tozer, confirmando a teoria que trouxemos no podcast, e descobrimos algo que para mim é novo. Porque como o It, ele vem do macroverso, que é algo anterior à criação do nosso universo, né? Que existe além do espaço e do tempo, desse jeito ele opera de uma forma que transcende a percepção humana de que o tempo é linear. Para ele, passado, presente e futuro,
acontecem ao mesmo tempo, né? Igual o filme A Chegada aí, que aborda de uma forma a linguagem, então desculpa aí o spoiler também. Mas o Pennywise, né, ele vê o futuro e sabe que vai morrer em 2016. Na linha do tempo da série, tá? Então ele sabe que o filho da Marge, o Rich Tozer, vai ajudar a matar ele. E desse jeito, se ele matar a Marge nesse momento, vai modificar o futuro, pois o Rich nunca iria nascer. Só que estar nessa linha do espaço-tempo deixa o It confuso. Ele não sabe o que vem antes, o que vem depois. Dá pra entender porque o Pennywise é um vilão tão perturbado assim, que só quer matar. E isso explica também porque o It, ele vai especificamente atrás do clube dos otários, dos perdedores, quando eles são crianças. Ele quer evitar que essas crianças cresçam e matem ele no futuro. E agora que a Marge, ela sabe assim que o filho vai matar o It, isso também é a explicação perfeita do porquê ela decide ficar em Derry. Porque ela não vai interferir em nada daqui a 27 anos. Porque ela sabe que seu filho vai sim matar o It no futuro. A gente só não pode afirmar se ela deu o nome de Rich para homenagear o pequeno Rich da série que se sacrificou por ela, porque ela obteve a informação da boca do Pennywise, né? A gente tem tipo um paradoxo aqui. O que vem antes, o que vem depois? E volto a dizer, Bill Skarsgård nesse papel, babando sangue, atuando, a voz que ele faz, nossa, merece ser indicado a ator coadjuvante em todas as próximas premiações. E aqui, ó, quando o Pennywise vai matar a Marge, vai tentar mudar o futuro, o Halloran entra na mente dele, nos mostrando que o destino da franquia It, ela não pode ser mudada, tá? Tudo que está escrito acontecerá. E o It paralisado, com os dentão para fora, meus amigos. Isso é cinema, é uma cena linda. E entrando na mente do Pennywise, todas as outras crianças acabam saindo do transe, né? Eu pensava que seria a adaga, mas na verdade é o poder do brilho, meus queridos. E nesse momento temos mais uma referência aí a Maturin, a criança vestida de tartaruga tá no meio ali do pessoal, né, mostrando que o bem pode vencer essa batalha. E tipo, não sei se vocês notaram, mas colocaram somente as crianças protagonistas dentro da van, o resto que se dane, né? Que vai embora caminhando de volta para casa por quilômetros e quilômetros. Mas aproveitando esse momento, o Hanlon e o Teniel vão em direção à árvore para enterrar, cravar a adaga, fechar o território. É mais uma cena muito foda ali, porque os militares chegam atirando que nem louco na perna do Hanlon, no pescoço do Teniel. É uma morte sofrida ali, né? Ele não merecia um fim desse jeito, coitado do menino Teniel, mas é aquilo. HBO ficou tirando onda com Vecna toda semana, e nesse último episódio morreu só o Teniel dos mocinhos, né? Um personagem mega coadjuvante que ninguém se importa e mal teve desenvolvimento. Daí não dá, né, meus amigos? HBO fez até pior aí do que se faz em Stranger Things. E temos a confirmação que os militares são os vilões da série. Eles ficam ali atirando em todo mundo, não importa quem que vai morrer, né, pro plano do general dar certo. Vale lembrar que os militares precisam do Halloran para destruir todos os outros pilares. E nisso, cortamos para o Pennywise preso na ilusão do Halloran, como se fosse Bobby Gray, né? Ele diz que é um deus, que é um devorador de mundos. Lembrei até do nosso Galactus, que apareceu no filme do Quarteto Fantástico deste ano, que tem esse codinome, né? Devorador de mundos. Mas como eu disse, os militares estragam tudo isso e destroem o plano do Halloran, que estava dando certo. O Pennywise, ele foi pego de surpresa, né? Não estava entendendo o que estava rolando, acontecendo naquele sonho. E nisso o Hanlon é mega corajoso, porque ele pede para o filho terminar o trabalho. O Hanlon não consegue mais andar, né? Então a gurizadinha se une e vemos o poder da adaga não querendo ir tão longe, meio que trava o Will. Mas ali é um momento lindo do episódio. O poder da amizade, né, de levar a adaga juntos até o local, é o que dá certo. Isso é poético. E se você não gostou, meu querido, você morreu por dentro aqui. Eu só queria salientar que o general, ele foi muito amador, até diria, ou corajoso,
de ficar cara a cara com o It congelado. E ele fica desabafando, né? Uma sessão de terapia, fala sobre os traumas do passado na frente do It, pra gente descobrir que o general ele é tão pirado igual a Ingrid. Ele continua nessa ideia de ajudar o Pennywise. Diz que vai consertar aí o que o Halloran acabou fazendo, como se fosse, né, o grande best friend do It. E ainda bem que Pennywise ele guardou o seu rancor do passado, né? Imagina, 54 anos depois o It se vingou da criança lá, né, que escapou do velho caolho, né? Mais uma morte esperada, mas é aquilo. Pro It talvez a cena do velho caolho aconteceu há um minutinho atrás, porque ele vive passado e futuro ao mesmo tempo. E esse episódio ele é repleto de cenas fantásticas, fica difícil assim escolher qual a melhor cena do Pennywise, né? Tem uma ele correndo no estilo Zeca Snyder, câmera lenta, no seu jeito moleque, ele saltitando, indo em direção à liberdade, né? Uma criancinha feliz, e é por isso que ele não ataca as outras crianças, né? Não quer matar elas. O It está mais preocupado em sair do raio da prisão dos pilares. Claro, pô, tem uma cena bobíssima de todos os 4 militares sendo atacados e desarmados, mas não importa, isso não estraga a magia do episódio aqui. E de todas as referências, talvez a que eu mais gostei foi o Pennywise dando tchau e chamando o grupinho de perdedores, né? No futuro a gente sabe que eles vai surgir o Clube dos Otários, o Clube dos Perdedores, que vai matar aí o nosso querido It. Só que nesse momento, o Hanlon consegue dar um headshot no Pennywise, um jeito de atrasar ali o palhaço, né, para o plano dar certo. Nem o It esperava por isso. E daí a gente vê muitas cenas engraçadas, é legal a cabeça ganhando vida, um brinquedo de mola. Eu estava tão imerso na cena que eu não esperava que o próximo tiro ia falhar, dando tempo para o It mostrar então as luzes da morte e deixar o Hanlon em transe. E sim, eu me pergunto por que ninguém mais tentou dar um tiro ali no corpo rastejante da coisa. Talvez pela falta de visão, por causa da névoa, ou medo de atingir ali as crianças, né? Mas tudo isso se justifica pela cena linda que vemos através dos olhos do Halloran. It volta do mundo dos mortos, né? O que realmente é um milagre, porque os espíritos não interagem com os humanos, mas o poder do amor, o poder da amizade fez o It querer voltar para um último sacrifício. Ele que ajuda os amigos a colocar a adaga no local. Eu te juro, assim, eu chorei nessa cena, eu me arrepiei todo agora aqui falando para vocês, relembrando isso. E eu vou me repetir, é linda, né? Tem o It mostrando o dedinho do meio pro Pennywise, mandando para aquele lugar, né? É o timing perfeito da gurizadinha cravando a adaga e fazendo a conexão com os 13 pilares, afastando aquele It morcegão, assim, de uma forma animalesca que a coisa se transformou. Ele voa para longe. Então, de novo, é uma cena linda, mostra aquela conexão assim, dos pilares, a prisão sendo restabelecida. Poderia ser nota 10 se o nosso querido End não quisesse revisitar o CGI de pepino, de bebê aí, que deram tanto o que falar nessa temporada. Por mim, deixava só a maquiagem do Bill. Mas não podemos ter tudo o que queremos. E assim, vemos então It tomando a sua forma das luzes da morte, sua forma que se aproxima do original do Macroverso, e volta para o seu descanso de 27 anos, que o círculo fechado dos pilares cósmicos obriga o It a ficar, né, como mencionei antes. Eu sei que vocês querem que eu fale do final, mas aproveitando o momento, quero fazer um convite para participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90. Talvez o maior prêmio é entrar no nosso grupo do Whats, que vocês têm acesso a partir do nível 1. Todo dia falamos de filmes, de série, falamos tudo lá de Bem-vindos a Derry. Toda semana sorteamos ingressos de cinema para quem é nível 2 do Clube Nerdverso. E também esse mês, ó, um dos membros vai levar essa caneca linda do Pennywise bonitona aqui. Um membro vai levar e mais um livro. O prêmio está no nosso Instagram. Tá? O nome de quem faz parte do clube sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês que acreditam no projeto. Vocês podem fazer parte do Clube Nerdverso tornando membros do YouTube, ou também tem um link na descrição desse vídeo aqui. Lá vocês vão ver todos os benefícios, tá? Então,
Bora lá, pessoal. E só para mencionar de novo, né, o grupo ele sentiu ali a ajuda do espírito do Rich, que volta a dizer que é lindo, é emocionante, é fechar a temporada com chave de ouro. E assim, pro final ficam as homenagens e conexões. Começando pelo funeral do Rich, Marge discursando é mais uma cena marcante. Ela diz que não importa o tempo de conhecer uma pessoa, e sim a intensidade, o amor vivido nesse momento. Cara, lindo! E algo que eu fiquei me perguntando é por que o espírito do Rich ele é diferente dos outros. Por que o Rich ele tem consciência de quem é? E aqui podem ficar novamente as interpretações, mas na minha visão, né, todas as outras almas que o Halloran vê sempre tem uma feição assim mais grotesca. Mostra que devem ter tido mortes violentas, né? São almas que não aceitam a sua morte, que acham que ainda têm um papel a cumprir no plano terrestre. Basicamente isso, assim, eles não aceitam que morreram. Enquanto o Rich, ele decidiu se sacrificar pela Marge. O Rich, ele aceitou perder a vida porque salvou alguém que amava. Eu enxergo desse jeito, né? Comenta a tua interpretação aqui, tá? Dessa cena, mas é muito lindo depois o Halloran. Ele chega para os pais do Rich e diz que o filho tá ali, e sempre estará. Cara, é algo muito poético, que é o sentimento de amor, a lembrança desse bom filho vai estar ali, né? Sempre vai estar presente nas memórias dos pais. Ou, como ninguém morre em Derry, talvez o espírito ele também sempre permaneça ali. Só que a mitologia mais interessante para mim é que passado, presente e futuro andam juntos, né? A morte também foi o nascimento do Pennywise, e isso torna muito interessante a lore do It, porque vai ter conexão disso, dessas histórias, nas próximas temporadas que se passam antes, né? Ele pode relembrar dessa temporada, do filme, continuar perseguindo familiares dessa gurizadinha, das pessoas que vencem ele. E sim, o destino sempre foi traçado para o It falhar, mas eu quero ver a maldade que ele vai fazer, que deve ser cada vez maior a cada temporada que se passa antes, para tentar mudar o futuro. Já o Halloran, ele se encaminha só para virar lá o cozinheiro do Hotel Overlook, e assim a sua história vai continuar em O Iluminado, explicação perfeita, né, de como as vozes foram seladas na sua mente. Chazinho de maturim é uma erva da boa, mas o Hanlon também foi dispensado das Forças Armadas com honra. Tem aquele combinadinho esperto, né, ele não comenta nada do que acontece e pode sair de boa. Ótimo acordo, porque é a família em primeiro lugar. E tá certo que a Rose fala que é justamente por isso que a família Hanlon são as pessoas certas para ficarem em Derry e preservar lá, né, o soninho de 27 em 27 anos do Pennywise. O Hanlon recusa, mas dá para ver no rosto, no semblante da Charlotte, que ela queria pegar essa missão para si. A Charlotte sempre lutou pelas causas, né? E ela decide ficar, porque sabemos que é a mulher que manda no relacionamento, né? Sejamos sinceros, Hanlon não tem lugar de decisão aqui. E talvez por ele perder a mulher no futuro, perder o Will, ele se torne aquele velho do filme It, capítulo 1, que dá uma lição no Mike, né? Lá no filho do Will, ele fala sobre não hesitar, que caso ele hesite, alguém vai atirar no Mike. Isso também explica que eles pegaram uma fazenda para morar ali, que fica fora de Derry, fora do território onde o Pennywise ataca, e do porquê o Will nunca vai deixar seu filho Mike estudar em Derry. Tudo se conecta bonitinho aqui. E falando do Will, temos ali um beijo entre crianças, né? E depois o Hank e a Roni vão embora de Derry, mas o Will promete escrever sempre, para que a Roni nunca esqueça dele. E de novo, fica na interpretação de vocês, né? Se no futuro eles vão virar um casal e ter um filho chamado Mike, ou se é só uma paixão de moleque. Aí eu prefiro acreditar que ele vai fazer a Roni nunca esquecer dele e no futuro irão se reencontrar. E para finalizar aqui, ó, vemos a senhorita Ingrid Kersh enlouquecida, né? Depois de que viu as luzes da morte, fica falando do pai sem parar. Descobrimos que a partir desse momento ela viveu no sanatório para sempre. Pulamos então 26 anos no futuro e vemos que a atriz retornou aí para fazer a Kersh em capítulo 2, a atriz Joan Gregson, comprovando a nossa teoria que o Pennywise se utilizou dessa aparência da Ingrid para assustar a Beverly no filme no capítulo 2. Como a gente vem falando aqui há tempos e tempos.
Mas a véia Kersh tá ali pintando as mãos de pai e filha, né, dela e do Bobby Gray, mostrando que realmente virou Biruleibe total, só pensa nisso. Mas temos mais uma conexão de Andy Muschietti. Vemos Elfrida Marsh, mãe de Beverly, ela se matou no sanatório. No livro é dito que ela morreu de câncer, tá? Mas nos filmes fica implícito que ela cometeu suicídio porque estava doente. O pai da Beverly até diz que a Elfrida fez isso porque tinha vergonha de ser mãe da guria. Fica no ar aquele clima pesado que talvez isso que contribuiu para o abuso que ele cometeria contra a filha. Mas, ao ver a Beverly, a Ingrid repete a fala. Sabe o que dizem de Derry? Ninguém morre de verdade aqui. E agora temos a explicação do porquê o It usou a imagem da senhorita Kersh para colocar medo na Beverly no capítulo 2. A véia Kersh remete ao exato momento traumático, né, que a Beverly estava vendo a mãe morta, enquanto o próprio pai já dava um chega pra lá nela, né, na guria ali. E desse jeito chegamos a um final sensacional, uma participação muito boa da atriz ali que fez It capítulo 1, que eu adorei, então parabéns Andy Muschietti. E agora falando aqui da série em si, para dar uma nota, o primeiro episódio foi muito surpreendente, matando crianças que a gente achava que seriam protagonistas. Depois deu uma oscilada, algumas partes do CGI estragou a experiência, teve um roteiro em alguns momentos com muitas conveniências. E por isso, a minha nota para a temporada 1 de Bem-vindos a Derry é uma nota 9. Principalmente pelos 2 últimos episódios que, pelo amor de Deus, foram sensacionais. Mas comentem aí o que vocês acharam do episódio em si. Mandem as teorias de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Vão lá ouvir nosso podcast, eu e o Marcelo falando de todos os detalhes de Bem-vindos a Derry. Vou falar mais da minha nota por lá. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.